Ok, pessoal, vou começar a aula aqui então. Ao longo da aula aí, eu acredito que os alunos vão entrando aí, tá bom? É assim, então a gente vai para a aula do Windows, tá bom? Como eu fiz na semana passada, eu vou apresentar rapidamente aqui alguns trabalhos que foram enviados para mim aí referente às questões, tá? E também, né, depois do final da aula aí, ao longo do dia, eu vou estar enviando uma atividade para vocês mandarem para mim, né, fazerem no caderno, tirar uma foto e mandarem para mim, tá bom? Então, essa atividade, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que aí eu espero para ver se mais alguém chega aí na nossa aula, tá bom? Então, daqui 20 minutos, mais ou menos, eu paro o conteúdo que eu estiver trabalhando com vocês para passar a parte da atividade, tá? Então, está chegando agora o Alexandro também. Então, para a aula de hoje, pessoal, já vou falar direto sobre o Windows, tá? Então, aquela parte de introdução, né, o que é informática, hardware, a gente já trabalhou algumas aulas, tá? Então, vamos seguir para a parte da apostila, tá? Com relação aí também à parte da apostila, tá? Quem não recebeu a apostila, tá, pessoal? Já pode retirar na escola, tá bom? Então, se vocês vão estudar na unidade da Penha, pode ir até lá que o pessoal da recepção vai atender vocês e entrega a apostila. Quem vai estudar lá na unidade de São Mateus, é a mesma coisa, vai lá até a recepção, diz que você é aluno do curso de Windows, né? E que precisa retirar a apostila, tá bom? Aí eles vão entregar para vocês. Eu vou estar usando essa daqui, que é o modelo online dela, e mas é igualzinho, exatamente igual a do livro de vocês aí, tá ok? Então aqui está a apostila aqui, nossa. Bom, para a aula de hoje, gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou trabalhar ainda essa ideia principal de sistema operacional, tá bom? Mas tentando mostrar para vocês aí a questão prática, né? Tipo, onde é que está, né, esse sistema operacional? O que você faz com ele, né? O que você necessita dele? Então, na verdade, eu vou estar fazendo a operação do sistema operacional. E o sistema que nós vamos estar usando é o programa Windows. Então, eu vou falar um pouco ainda da área de trabalho, deixar claro para a gente aqui na nossa aula o que a gente considera como janela, tá? Janela, janelas, né? Então, toda vez que você abre um programa, toda vez que você abre um aplicativo, esse programa, esse aplicativo, ele geralmente é aberto em uma janela, tá? Essa janela é aquele espaço que ele abre, um quadrado ou um retângulo, seria essa ideia aqui, seria a ideia de janela, tá vendo? Então aqui eu teria uma janela que corresponderia a algum programa, tá bom? E também vou falar hoje sobre o teclado, tá? O uso do teclado, a forma de digitação, tá bom? É algo que é relativamente simples, mas a gente tem que entender como que é, tá? E como que a gente faz para digitar de forma correta, tá, gente? Então, eu vou estar mostrando para vocês entenderem, mas na verdade depois tem que praticar, tá? Então, para quem tem computador em casa, já vai poder estar praticando aí, tá? Quem não tem computador, só está acompanhando a aula pelo celular, vai ter que praticar na escola quando tiver aula lá no laboratório, tá bom? É necessário praticar, professor? Sim, é necessário praticar para você poder digitar de forma correta, né? Mais rápida, né? De forma sem gerar tantos erros, tá bom? Então é muito importante a gente digitar de uma forma correta, tá bom? Então, com relação à questão da digitação aí, gente, tem uma imagem que eu peguei para vocês aqui na tela, e essa imagem ela vai dizer para nós aqui é, qual tecla, né, a gente deve pressionar com qual dedo, tá bom? Então, por exemplo, ó, toda vez que você é, toda vez que você for digitar a letra A, né, você tem que digitar com o dedo mindinho, tá vendo? Toda vez que você for digitar a tecla F, tem que ser com o dedo indicador, tá? Então, existe um padrão para a gente usar o teclado. E essa imagem, ele mostra, então, a sequência de teclas na sequência dos dedos que nós temos que pressionar.
Eu vou pegar aqui a letra Q de queijo, para lembrar vocês que a letra Q, ela é a primeira letra, né, dessa segunda fileira, como é o caso da letra A nessa terceira fileira de teclas. Então, se a letra A você pressiona com esse dedo aqui, o dedo mindinho, então a letra Q de queijo é a mesma coisa. Toda vez que você for pressionar a letra Q, você vai ter que usar esse dedo aqui. Toda vez que você for usar a letra Z de zabumba, é a mesma coisa, ou seja, ó, você tem que usar esse dedo, e assim sucessivamente. Eu vou partir aqui, ó, para a letra S de sapo, né? Tá vendo que a indicação da letra S é a mão esquerda, né? A mão esquerda, o dedo anelar. Então, toda vez que a gente pressionar a letra S, teria que ser com esse dedo. A mesma coisa, pessoal, então vai acontecer aqui, ó, no W de Walter, né? Ó, toda vez que você for pressionar a tecla W, você tem que usar o dedo anelar. A mesma coisa acontece para a tecla X. Bom, na realidade é assim, tá, pessoal? Se você não praticar, você vai achar isso muito estranho, você vai achar ruim, você vai achar que não é eficiente, ou seja, você vai acreditar que você é mais rápido digitando com um dedo de cada mão ou usando dois dedos de cada mão, tá? Mas a prática diz que não é bem assim, tá? Se a gente aprender a usar o teclado de uma forma correta e praticar, nós vamos conseguir ter um desempenho melhor. E uma coisa muito importante, tá, gente, que eu vou mostrar para vocês na próxima imagem, é que a digitação de uma forma correta previne a gente de ter alguma lesão na mão ou no braço, tá bom? Então, existe uma doença chamada LER, tá? Que ela é gerada por movimentos repetitivos. Então, se vocês usarem intensamente esse dedo aqui, ó, dessa mão e esse dedo aqui, e não usarem os demais, o que vai acontecer com a musculatura, né, ó, com os nervos desse dedo aqui, é um desgaste natural, exigir o reforço repetitivo desse dedo de forma constante. E os outros dedos, como a gente não utiliza, o que acontece com os nervos, né, com a musculatura desses dedos aqui, é que eles vão ficar parado, né, eles vão ficar estático, e isso faz com que isso gere uma espécie de, como se fosse uma atrofia, né, e aí você não tem agilidade nesses dedos. Então, o que acontece? Olha, a gente está exigindo demais de uma parte da mão e da outra não. Gente, isso aqui, se você fizer uma vez ou outra, não tem problema, se você fizer uma semana, tal, enfim. Se você usar de vez em quando esse tipo de situação, não vejo, não acredito que isso leve a grandes problemas. Mas se você tiver o hábito, né, de sempre usar o teclado com esses dois dedos, porque você é muito rápido e você não utiliza os outros dedos, isso tende, entendeu, a gerar um problema, né, de desgaste, e você provavelmente a pessoa ela tem aí toda uma tendência a ter problema de lera, ter problema de musculatura, sentir dores, tá bom? Então assim, o uso, né, digitação, né, a gente digitar de forma correta, né, é fazer uso do layout do teclado. Aí eu falo layout do teclado, tá, gente? Estou falando né, todas as teclas, todo o desenho do teclado de uma forma adequada, de uma forma correta, tá? Vou lembrar vocês que a gente está fazendo um curso de informática, né, para a gente aprender como se faz as coisas de uma forma adequada, de uma forma correta, tá bom? Eu sei que vocês conhecem pessoas que não digitam usando todos os dedos, né? Eu sei que vocês devem ter familiares que não digitam dessa forma, mas eu também acredito que vocês tenham aí um familiar, um amigo que ele consegue digitar muito rápido com todos os dedos. E aí, tá, pessoal? Qual é o truque? Como é que ele conseguiu? É simples, pessoal. É treino, treino, treino e treino, né? Claro que para isso, tá, a gente precisa entender, né, como que a gente vai usar o teclado, tá bom? Então, nessa imagem aqui, eu estou trazendo uma outra imagem para vocês, para ilustrar novamente que para cada tecla tem um dedo certo que a gente tem que utilizar, tá bom? Se vocês perceberem o dedo indicador da mão esquerda, ele é responsável por duas teclas de cada fileira do teclado.
Da mão direita é a mesma coisa, né, ó. Então, a letra N e a letra M de Maria, a gente utiliza o mesmo dedo. A letra H e a letra J, a gente utiliza o mesmo dedo, tá bom, pessoal? Então, é importante fazer um entendimento de como a gente usa o teclado e aí, é claro, depois treinar, tá bom? Acho que alguns de vocês só estão usando, por enquanto, o celular, talvez não esteja usando o computador, mas como eu falei, tá? Quem tiver, se puder treinar já é interessante, e quem não tiver, voltando para a escola, inicia o treinamento na sexta-feira, tá bom? Como a gente está falando do teclado, gente, uma outra coisa muito importante é a forma como a gente usa o computador ou a forma como a gente usa o smartphone. Vocês agora estão assistindo a minha aula, eu acredito que alguns alunos estejam sentados no sofá ou na mesa com o caderno do lado e, eventualmente, pode ser que tenha até algum aluno que seja deitado aí, não tem problema, né? Uma aula rápida, vocês sabem que a nossa live aqui ela acaba em 30, 40 minutos no máximo. Mas assim, imaginem a gente ter que usar o computador, né, durante horas ao dia, tá, pessoal? A gente tem que ter uma postura adequada. A mesa, a cadeira, a forma como a gente olha para a tela, o monitor, tudo isso tem uma forma adequada, uma postura certa, que é indicado pelos profissionais de saúde, tá? A gente aqui, professor de informática, a gente apenas orienta vocês como que as coisas têm que ser feitas conforme recomendações, tanto normas, tá, já dita pela ABNT, quanto recomendações indicadas pelos órgãos de saúde e tal. Então, por exemplo, ó, a postura, a cadeira que você vai sentar, a altura, né, do seu braço com o cotovelo é importante, tá vendo? Ó? A direção da cabeça que você vai estar olhando para a tela, ela tem que ter uma inclinação certa, ela tem que ter uma direção certa, né? Isso eu estou falando, gente, se a gente for usar o computador de forma frequente, né, durante o dia, durante a semana. Então, isso aqui é muito válido para um escritório, caso vocês aí na casa de vocês estejam usando o computador com mais frequência, nas escolas a gente tem que obedecer essas recomendações, tá bom? Então, tudo isso vai ajudar a manter, a prevenir a saúde. Aqui do nosso lado direito aqui, a gente tem aí algumas indicações, tá vendo? Ó, manter o topo da tela ao nível dos olhos e a distância cerca de comprimento dos braços, tá bom? Eu vou pular aqui embaixo, vou para a parte número 5, ó. Manter o cotovelo junto ao corpo, tá vendo? Até os pés, pessoal, parece que não importa, né? Porque os pés estão ali, quietinho, mas importa, ó. Manter os pés apoiados no chão ou quando é recomendado usar um descanso para os pés. Isso quer dizer, pessoal, que, por exemplo, você não deve ficar com os pés pendurados ou, por exemplo, as pernas cruzadas, tá? É lógico que de vez em quando você cruza as pernas, tal, não tem problema. Dizemos isso no sentido de a gente usar isso por um longo período, tá bom? Então, voltando, ó, na nossa aula de informática, a gente precisa entender como usar o teclado de uma forma correta e praticar, tá? E a outra é a postura, gente. Nós teremos mais lives, né? Hoje nós estamos numa uma aula, se Deus quiser, semana que vem mais uma. Enquanto a gente não voltar, nós teremos live. Então a gente tem que se organizar para que a gente tenha essas aulas de uma forma bastante proveitosa. E uma forma delas é a gente estar confortável, seja na mesa, seja numa escrivaninha, tá bom? Caso você não tenha aí uma escrivaninha, você vai ficar no canto do sofá, deixa o caderno do lado, se a televisão estiver desligada, desliga a televisão, para quê? Para que você volte a sua atenção para a tela do seu notebook, para a tela do seu smartphone, tá bom? Ok? Continuando a ideia de teclado aí, rapidamente aqui, eu peguei algumas imagens de teclado para vocês, tá bom? Para deixar claro para vocês, pessoal, que teclado ele é padrão, tá? Ou seja, ó, a tecla A em um teclado, ela é igual em todos os teclados, tá bom? Claro que no caso de um notebook, a disposição ali é um pouquinho, né, mais apertada, um pouquinho mais junta, mas ela tem a mesma posição, tá bom?
Os teclados virtuais, que é o que vocês usam no smartphone, nos tablets, eles também têm o mesmo padrão, tá? Ou seja, a tecla A está perto da tecla Z, que está perto da tecla Q, né? Ou seja, do lado da tecla A, do lado da tecla A, eu tenho a tecla S, tá vendo? Então, gente, na verdade, conforme a gente vai praticando o uso do teclado, a gente vai memorizando a posição dessas teclas, o cérebro vai guardando essa posição, então vai ficando meio que automático, tá bom? Da parte do teclado aqui, gente, eu queria destacar para vocês nessa imagem, essa parte que eu coloquei aqui mais para cima, tá vendo? Ó? Essa imagem, na verdade, ela é um recorte do teclado numérico. Esse teclado que eu estou apontando aqui com a seta para vocês, a gente costuma chamar ele de teclado numérico, tá bom? É onde você obtém os números do teclado, tá? Nós sabemos que o teclado ele também tem uma parte superior, onde tem número, né? Que seria do número do 1 até o número 0 aqui. E através dessas combinações a gente vai realmente poder digitar qualquer outro número, tá bom? Se eu tenho essa parte numérica aqui, pessoal, na parte de cima, então por que eu também tenho um teclado numérico à direita? Tá bom, gente? Isso aqui, pessoal, é para quem trabalha durante o dia digitando muito número, digitando muito valor. Então, pessoas que trabalham em caixa, pessoas que trabalham em escritório, por exemplo, contabilidade, banco, numa área financeira, a pessoa digita número com muita frequência. Então, o que acontece com esse teclado numérico? Ó, ele tem uma tecla Enter aqui pertinho, ó, para facilitar a pessoa entrar com o número. E reparem que ele já tem os sinais de operadores, né? Ó, o sinal de mais, o sinal de menos, multiplicação e divisão. É importante, gente, para você usar esse teclado aqui, ó, a tecla Numlock ela tem que estar ativada, ligada. Se ela estiver ativada, pessoal, essa LED aqui, ó, ela vai estar acesa. Se essa LED estiver apagada, então ele está desligado. E aí, se você pressionar o número 4, na verdade não vai sair o número 4. O que vai ser a setinha para a esquerda. Né? Ó, se você pressionar o número 2, o que ele vai entender é seta para baixo. Então, para a gente usar o teclado numérico, precisamos deixar o Numlock ligado. Posso deixar ele ligado direto, professor? Pode, sem nenhum problema. Tá bom? Então, lembrando que a ideia do teclado numérico é fazer com que a gente consiga digitar os números de forma mais rápida, tá bom? E aí, pessoal, na aula de hoje, eu vou falar para vocês do teclado, da tecla Ctrl, eu vou falar da tecla Alt e da tecla Caps Lock. A Numlock aqui, como eu acabei de passar para vocês, é a que ativa, é a que liga o teclado numérico, tá bom? Essa tecla Alt, a tecla Ctrl e a tecla Caps Lock, a tecla Shift. Elas têm funções bastante claras para nós, tá? A tecla Shift e a tecla Caps Lock, a função delas é sempre colocar letra maiúscula, tá bom? A gente também chama, às vezes, isso de caixa alta, tá bom? Caixa alta, caixa baixa. A letra maiúscula, tá bom? A letra maiúscula, ela pode ser pega da seguinte forma, tá? Você pode fazer ela da seguinte forma, ó. Se o seu teclado estiver em estado minúsculo, você pressiona a tecla Shift e pressiona uma vez a tecla. Aí ela vai sair maiúsculo. Eu vou demonstrar isso daí para vocês usando o programa Bloco de Notas aqui. Então, deixa eu abrir aqui rapidinho o programa Bloco de Notas do Windows para vocês verem aqui como é que eu vou fazer. Ó. Então, eu vou chamar aqui o programa Bloco de Notas, que faz parte da nossa aula de hoje, o uso do programa Bloco de Notas. Aqui no programa Bloco de Notas, pessoal, para vocês enxergarem aqui a letra, eu vou aumentar ela mais um pouquinho. Então, eu vou aqui no menu dele e vou pedir para ele formatar uma letra a um tamanho maior ainda, tá bom? Ele está mostrando para mim que o tamanho é 24, eu vou colocar o tamanho 36. Então, ó, quando eu digito aula, tá, e o meu teclado está minúsculo, sai desse jeito, certo? Quando eu quero só a letra A maiúscula, eu pressiono o Shift, pressiono a tecla A e aí eu digito aula. Gente, se eu for digitar aula tudo em maiúsculo, a forma correta é você ligar o teclado em maiúsculo. E as pessoas, né, que não estão acostumadas ou que não fez o curso, tal, elas fazem assim, ó, segura o Shift, aí ela pressiona a letra A,
ela pressiona a letra U, ela pressiona a letra L e pressiona a letra A, com a tecla Shift pressionada. Né? E isso funciona? Aí, ó, funciona, tá? Mas não está correto, né, gente? Não é eficiente, tá bom? Como que é eficiente, professor? Eficiente, pessoal, é você liga o Shift, o Caps Lock, e aí você digita a aula. Quando você liga o Caps Lock, quando você liga a tecla Caps Lock, automaticamente, tá? Automaticamente, o teclado ele é travado em letras maiúsculas, né, em caixa alta, e aí você vai ter, então, as letras maiúsculas, tá bom? Então, assim, é importante a gente saber utilizar o teclado para que a gente consiga eficiência, consiga usar o computador de uma forma correta. Então, a tecla Caps Lock, ela vai ligar as letras em maiúsculas, e aí, gente, ó, vai acender uma LED aqui, ó. Essa LED aqui é a LED indicando que o Caps Lock está ligado, tá bom? Então, basta você olhar para cá, se você vê que a letra está, que a LED está acesa, né? Então, o Caps Lock está ligado, pressionando a letra, ela será colocada, mostrada na tela em caixa alta, em letra maiúscula, tá bom? Gente, teclado, existem teclados de vários tamanhos, formatos, tá bom? Esse aqui é um modelo meio que para computadores de game, existe teclado de notebook, tá? Mas em tese eles são todos parecidos em termos de posição de tecla, tá bom? Tem algumas teclas especiais sim, mas a gente vai aprendendo isso ao longo do curso, tá? Na apostila de vocês, nós vamos falar do teclado e ver o teclado a partir da página número 11. Foi onde eu parei na aula passada com vocês. Então, para essa semana, eu vou deixar a atividade para vocês estudarem, tá bom? Então, da apostila é essa parte. Quem não pegou a apostila não tem problema, eu vou mandar parte desse material para vocês pelo grupo. E também faz parte da aula, gente, eu mandar as aulas do Windows para vocês assistirem, tá bom? Então, aqui no teclado, a gente tem umas regras de digitação que a gente tem que obedecer e conhecer as teclas, né? Então, existe uma tecla ESC, existe uma tecla Tab, existe a tecla Caps Lock ou tecla fixa, tá? Que é fixar a letra em caixa alta, a letra em maiúsculo. Existe a tecla Shift, aí ele coloca. A tecla Shift possui várias funções, né? Como somente, como aplicar somente ao primeiro caractere ou uma frase a palavra, a letra em maiúsculo, tá vendo? Mas ela pode assumir outras funções, vai depender do programa que você está usando. A tecla CTRL, gente, é uma abreviação de control do inglês, que em português seria controle. Então você pode falar que CTRL é uma tecla de controle. Ela controla o quê, professor? Então, na verdade, a gente usa ela para combinar com uma outra tecla para fazer alguma coisa. Por exemplo, muitos programas, quando você dá Ctrl S, ele salva, né? Se dá Ctrl S, ele salva. Agora eu vou pedir a participação de vocês e eu sei que vocês vão me ajudar. Gente, é muito comum no computador, na informática, a gente combinar uma tecla para a gente copiar e colar. Vocês sabem qual é essa tecla? Felipe? Você lembra, Thiago? É, Pode falar. Ctrl C. Ctrl C, certo, gente? Então, esse Ctrl C que a gente dá, na verdade, é a tecla CTRL, né? E a letra C. Quando a gente faz isso, ele copia, o que foi selecionado, que foi indicado, tá bom? E aí ele vai colar. Eu vou aproveitar que a gente falou do Ctrl C aqui, ó, que é o CTRL, e aí eu vou lá no bloco de notas para mostrar uma coisa para vocês, ó. Eu vou colocar aqui, ó, aula de digitação, tá bom? Meu teclado estava maiúsculo, desliguei ele, ó, aula de digitação. Então, pessoal, seleção é algo muito comum e muito importante a gente, assim, desenvolver, conseguir usar isso de forma fácil no computador, na informática. Eu vou selecionar aqui a palavra digitação, ó. Acabei de selecionar. Eu sei que alguns alunos conseguem fazer isso sem nenhuma dificuldade, tá? Como eu sei que tem alguns que não estão acostumados a usar computador ou pessoas de mais idade que têm dificuldade. Então, isso também tem que ser treinado. Como é que a gente faz isso? Né? A gente clica no início da palavra, segura o botão, mantém ele pressionado e arrasta até o final.
Tem como fazer isso de uma outra forma? Tem, ó. Você põe o cursor no início da palavra ou da linha, segura a tecla Shift e com a seta para a direita, tá vendo? Ó, você vai indicando até onde você quer selecionar. Agora eu vou fazer o que o Felipe falou para mim, ó. Vou dar o Ctrl C, gente, ó. Pronto, vocês não estão vendo, mas eu já dei o Ctrl C, tá bom? Eu já dei o Ctrl C, tá? E agora eu vou dar o Ctrl V, né? O Ctrl V, pessoal, ele vai fazer o quê? Ele vai colar, né? Ele vai colar, ok? Bom, para quem chegou agora há pouco aí, bom dia, a gente já está na aulinha, tá bom? A aula está sendo gravada, depois pode acompanhar aí, tá? Na gravação que eu vou passar. Gente, eu vou dar o Ctrl V, ó. Tá aí, ó. E se eu der outro Ctrl V? E se eu ficar dando Ctrl V, né, ele vai ficar colando, tá bom? Então, pessoal, é interessante a gente perceber isso daqui, ó. Curso, né, ó, de informática, tá vendo? É importante a gente entender uma coisa, ó, quando você seleciona um texto e você quer copiar ele na informática, né? Na realidade, a gente copia e cola, né? O Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, copiar e colar. Porque se eu só copiar, ó, dei Ctrl C, ó. Se eu só copiar, na realidade ele está apenas na memória do computador. Ele está lá naquela placa de memória RAM. Então, se eu não pedir para ele colar, ele não vai colar o curso de informática. Eu vou dar o Ctrl V agora, ó. Ctrl V, tá vendo? Ctrl V. Então eu colei aqui a palavrinha. Para quem chegou agora há pouco aí, nós estamos falando do teclado. Eu comentei agora um pouquinho da apostila aqui, e na página 11, na página 12, é a matéria de estudo nosso, tá, pessoal? Aqui não é algo que vocês terão que decorar, porque uma parte eu sei que vocês já conhecem, por exemplo, todo mundo aqui conhece, né, a tecla delete, ou no caso, no seu smartphone aí, para quem está usando o smartphone, tá, pessoal? Aquela tecla que volta apagando, que é o xizinho, né, geralmente, aqui no meu teclado é a tecla backspace, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo localizá-la aqui, devo tê-la aqui, tá? Essa daqui, ó, é o backspace. No smartphone do teclado virtual, é aquele xizinho que volta apagando, tá bom? No popular, a gente fala, aperta o xizinho, xizinho. Tecnicamente falando, é backspace, tá bom? Ele retorna apagando, tá, gente? Pessoal, vamos então dar uma olhada no trabalho de vocês, ó. É, eu fico contente porque, assim, alguns alunos entregam as atividades, estão fazendo o trabalho direitinho, tá? E eu tenho uma galera aí que está devendo, que não está cumprindo os trabalhos. Então, é importante que todo mundo faça o trabalho, tá? Entrega aí as atividades direitinho, tá? Então, deixa eu mostrar aqui as atividades de vocês para quem entregou aí, tá? Isso conta ponto, professor? Conta ponto e conta presença, tá bom, gente? Então, essa atividade aqui, ó, eu passei na semana passada, né? Pedi para entregar até ontem, que é para que eu dê uma olhada, eu veja como é que está o texto, se está tudo ok. Eu estou mostrando ela bem grande para vocês identificarem a de vocês, mas eu li, tá? Eu dei uma lida aqui nas respostas de vocês. A pergunta desse questionário foi: o que é hardware, né? O que é sistema operacional e qual é o sistema do seu aparelho. Então, alguns alunos responderam para mim, no caso do próprio computador e notebook, e alguns do smartphone. Teve alunos que até respondeu os dois, porque ele tem os dois aparelhos, e está correto, tá, pessoal? Isso aqui, gente, é muito importante que quanto mais vocês falarem sobre isso, mais claro vai ficando para vocês, tá bom? Então, toda vez que eu falo o que é hardware, eu não, durante a aula, muitas vezes eu falo assim, tá? Ó, gente, é a parte física do computador. E pronto. Que é para dar uma resumida, né? Que é para ficar claro, que é para não ficar contando muita história, entendeu? Mas a gente consegue, sim, descrever outras formas de definir o que é hardware, às vezes de uma forma até bem mais técnica, tá? Mas que dependendo do momento, da ocasião, não tem necessidade, tá bom?
Daqui, eu continuo destacando para vocês a ideia de sistema operacional, tá bom, gente? A ideia de sistema operacional aqui é muito importante, a definição. O conceito é bastante simples, né? É um programa que gerencia o computador, é um programa muito importante, é um programa que permite a gente usar a máquina, usar o aparelho, usar o smartphone, é um programa que permite a gente acessar outros programas. Na verdade, ele é um conjunto de programas que permite tudo isso e mais um pouco. Aqui, então, foi a atividade do Gabriel, tá bom? Aqui é a atividade do Alessandro, tá? Eu coloquei a imagem bem grande, mas está completa. Aqui é o trabalho da Ana Beatriz, tá bom? E aqui o trabalho do Felipe Félix entregou a atividade dele, tá? O trabalho do Tiago, e aqui o Felipe Martins, tá? E a Daniela. Daniela, aqui é com dois L's, né? Eu tenho Daniela, Daniele. Daniela? É com dois L's, né? Ou não? Eu tenho um trabalho dela aqui, ó. É dois L's. Ah, é Isso. dois L's e o E no final. Tá aqui só para corrigir, tá, gente? É Daniela. E esse é o seu trabalho mesmo? Aham. Tá. Então, só corrigindo aqui, tá, gente? O nome dela aqui, ó. Tá bom, Daniele? Daniele Uhum. com dois L's e o E no final. Tá bom, gente. Então, pessoal, vai ser assim, ó. Vou passar mais um trabalho para vocês fazerem essa semana. Geralmente são atividades rápidas, tá? Atividades curtinhas para vocês estarem fazendo, tá? E faz parte do nosso estudo, né? Ó, faz parte das nossas aulas a gente assistir às aulas do Windows, porque, por exemplo, eu falei pouco do teclado hoje, vou falar pouco sobre programas, mas nas aulas que eu vou indicar para vocês, o professor vai estar lá explicando. Aí, quando for na semana que vem, eu volto aqui e falo, pessoal, agora eu vou abrir o WordPad, é o que eu vou fazer com vocês agora, rapidinho. Então, eu vou falar um pouquinho sobre programas, para a gente finalizar a nossa aula. Essa aqui é a atividade que eu vou passar para casa de vocês, para vocês fazerem em casa. São duas aulas que vocês terão que assistir. Alguns alunos já assistiu a aula número 2, então talvez não tenham que assistir novamente, tá? E quem não assistiu, então, aí aproveita e veja. E eu vou pedir para vocês assistirem a aula número 3. E aí, no caderno, a atividade são essas questões. Eu vou dar um print nessa tela e eu coloco lá no WhatsApp. Então, vocês nem precisam copiar, tá bom? Mas a resposta de vocês, tá, gente, tem que ser no caderno, tá bom? Tem que copiar para o caderno e fazer para mim lá no caderno. Gente, ó, tá aqui a tela de vocês, ó. Eu vou mostrar aqui agora. Isso, ó. Foi a atividade. Tá. Eu cliquei aqui no botão iniciar do Windows, tá? Então, quando a gente fala do programa Windows, tem algumas coisas que são clássicas, a gente tem que aprender a lidar de forma até rápida, tá? O botão iniciar dele é um deles, ou seja, é o botão onde tudo a gente pode fazer no computador. A gente acessa tudo. Então, quando eu falo eu vou configurar, eu vou abrir, eu vou fechar o computador, né? Eu vou mandar uma mensagem, eu vou entrar na internet. Praticamente a gente poderia fazer tudo isso pelo iniciar, tá bom? O que acontece na prática é que muitas vezes a gente tem é, atalhos na área de trabalho. Então, quando você vai para a sua área de trabalho, você às vezes quer abrir um programa que ele já está na área de trabalho. Mas esse programa que está na área de trabalho, ele também, né, ele vai ser encontrado no botão iniciar. E o botão iniciar, pessoal, é algo que também não dá para ficar decorando, né? Esse botão iniciar do meu computador, ele é um pouquinho diferente para quem tem computador aí e está com Windows 10 e vai abrir. Por que o seu está um pouquinho diferente, professor? Porque o meu está configurado, né, de acordo com os programas que eu estou usando e de acordo com as atividades que eu faço. Nós vamos chamar isso, gente, de personalização, personalizar, tá bom? É o que você faz com o seu celular ou a sua rede social, onde você muda a imagem, você muda a cor,
tá? Você está personalizando a sua tela, assim, o seu perfil, né? O Windows ele permite exatamente isso também, tá bom? Então nós estamos aqui no Windows, onde eu estou passando o mouse, né? Ó, área de trabalho, área de trabalho. Aqui embaixo nessa parte onde eu tenho vários ícones e a tarja preta, barra de tarefas, barra de tarefas. Então, durante o nosso curso, a gente não vai ficar usando nomes como negocinho, coisinha, tá bom, gente? Tudo tem nome, tudo tem nome. Pode ser que às vezes a gente não lembre, aí vocês podem perguntar para mim, professor, como é mesmo o nome desse negocinho aqui? Aí eu vou falar para vocês, né? É o botão, é o ícone, é a área de acesso, é a área de notificação, tá vendo? Aqui embaixo, onde eu acabei de clicar agora, é a área de pesquisar. Por que é importante a gente aprender isso, pessoal? Imagina para vocês, gente, imagina que eu estou com um problema aqui agora na minha internet. Não funciona, está tudo ruim. Aí eu ligo para a operadora todo nervoso, todo bravo, falo que eu quero que eles resolvam isso logo. Aí o rapaz fala para mim, clica lá na área de pesquisar. E aí eu fico falando para ele, aonde é isso? O que, que você está falando? Quer dizer, se a gente conhecer o uso do programa de forma correta, essa comunicação, essa linguagem, ela flui melhor, tá bom? Pessoal, eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta até agora. Como é que vocês estão aí? Querem perguntar algo? Felipe? Não? Não, tudo bem? Tiago, quer perguntar alguma coisa? Não, Tá bom. calma. Não quer, né? Gente, então a gente vai fazer o seguinte, ó, por conta do horário da aula, eu vou finalizar ela agora, mas a nossa aula ela vai continuar da seguinte forma, ó. Eu vou pedir, eu vou passar o link para vocês no grupo e vou pedir que vocês assistam até a aula 3. Então, gente, ó, é assim, ó, quem não assistiu a aula 1 e a aula 2 do Windows, então vai lá, você vai ter o link lá no YouTube, você assiste. Quem já assistiu até a aula 2, então assiste só a aula 3, tá ok? Eu vou passar o link no nosso grupo e a atividade é essa. Então, na semana que vem, eu vou chegar na matéria, tá? Da apostila até o vídeo da aula número 3, tá ok? Então, talvez, semana que vem eu tenha que dar uma acelerada, né, por conta do nosso tempo, mas eu vou considerar que vocês tenham assistido essas aulas, assim não fica tão difícil da gente entender. Tá bom? Bom dia para vocês. Eu vou encerrar a aula, tá bom, gente? Tá, tchau. Tá, tchau, pessoal. Ó, tá presente o Felipe, o Alexandre, a Ana Beatriz, a Daniela e o Tiago, tá bom? Ok? Uma boa manhã para vocês, tá? Tchau. E o Tiago, se eu não falei aqui, o Tiago, né, Tiago? Tchau, gente. Tchau. Tchau.